I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Esta é Frida, uma jovem que sonha em ser uma artista de unhas com temas de animais, mas trabalha como garçonete. Ela está postando fotos de suas criações nas redes sociais, até que se depara com uma entrevista de um homem chamado Slater King, um bilionário do setor de tecnologia. Slater pede desculpas publicamente por um comportamento inadequado não especificado e anuncia sua saída como CEO de sua empresa. Ele também conta que comprou uma ilha onde cultiva sua própria comida e cria galinhas. Acontece que Frida tem uma queda por ele e começa a pesquisar mais sobre ele na internet. Além disso, ela fica frustrada com sua vida monótona e diz que precisa de férias. Dias depois, ela e sua colega de quarto, Jess, chegam ao evento de gala anual de Slater para trabalhar como garçonetes. O chefe dela a confronta sobre algo que aconteceu no evento do ano anterior. Quando ela tentou falar com Slater, Frida pede desculpas e explica que ele a abordou e elogiou suas unhas. Mas o chefe avisa que desta vez ela deve permanecer invisível. As duas notam o quão luxuoso o evento é, com convidados ricos vestidos de forma impecável. Enquanto trabalha, Frida olha discretamente para Slater de vez em quando. Mais tarde, Frida a leva até o vestiário, onde escondeu 2 vestidos de festa para elas usarem. Depois de se trocarem, começam a circular pela festa, se misturando com os convidados VIP. Logo, Frida vê Slater à distância e começa a ir em direção a ele, mas ela acaba esbarrando em um garçom e caindo no chão. Nesse momento embaraçoso, uma mão se estende para ajudá-la e é Slater. Depois de se apresentarem, Slater decide apresentá-la ao seu círculo social, começando pelo seu terapeuta, Dr. Rich. Frida brinca que ele deve piscar 2 vezes se ela estiver em perigo, e Dr. Rich faz isso, fazendo todos rirem. Slater apresenta outros amigos, seu amigo de infância Cody, seu segurança Stan, seu braço direito Vic, suas amigas Heather e Camila, um recém-formado chamado Lucas, um DJ chamado Tom e uma estrela de reality show chamada Sarah. A noite de Frida se transforma em risadas e bebidas, e ela fica radiante por estar ao lado de sua paixão. No meio-dia, sua assistente de Slater, Stacy, aparece e diz que eles precisam ir para a ilha. Slater se despede de Frida com tristeza e vai embora. Enquanto Frida conversa com Jess sobre a experiência, Slater volta de surpresa e as convida para irem com ele até a ilha. Elas aceitam sem pensar 2 vezes. Na cena seguinte, o grupo inteiro de Slater, com exceção do Dr. Rich, embarca em um jatinho particular rumo ao destino. Quando chegam, Frida fica impressionada com o luxo do lugar. Stacy aparece pedindo os celulares de todos para que o descanso deles não seja atrapalhado por assuntos de trabalho. Todos entregam os celulares sem hesitar, mas Jess parece desconfiada antes de entregar o dela. Depois que Slater leva Frida até o quarto dela, que está cheio de roupas para ela trocar. Assim que ele sai, Frida toma banho e passa um perfume incrível que encontra no quarto. Enquanto Frida está prestes a se trocar, uma empregada mais velha aparece de repente e olha para ela como se a conhecesse, chamando-a de Coelho Vermelho. Frida fica confusa e pergunta o que isso significa, mas a mulher sai do quarto sem responder. Mais tarde, Frida sai e encontra Jess, que está surpresa por haver roupas para elas, já que foram convidadas de última hora. Frida ignora isso, dizendo que é apenas um privilégio de gente rica. As duas então encontram o resto das garotas, todas vestidas de forma parecida. Ninguém acha isso estranho, e elas seguem para se juntar aos homens na piscina. Enquanto estão lá, Frida continua trocando olhares com Slater, mas logo Sarah se aproxima dele. Ela tenta flertar com ele, mas ele não parece interessado e mantém o foco em Frida. Depois disso, Slater leva Frida para um tour pelo lugar e mostra uma flor rara chamada Desideria, da qual o perfume deles é feito. Ele também conta que a ilha está infestada por cobras Lash Vipers que os trabalhadores estão tentando erradicar. Ele então se abre, admitindo que não lembra quase nada de sua vida antes dos 10 anos. Por isso, ele visita o Dr. Rich, que é especializado em memórias reprimidas. Frida acha estranho, mas Slater explica que às vezes esquecer pode ser um presente. Durante o tour, eles encontram a assistente Stacy, que carrega várias sacolas de presente vermelhas. Mais tarde naquela noite, todos se reúnem na sala de jantar, onde velas estão acesas por todo lado, porque o gerador não está funcionando. Enquanto comiam, Frida acidentalmente mancha seu vestido. O braço direito de Slater, Vicky, pergunta o que ela faz da vida, e ela responde que ainda está tentando descobrir. Percebendo
Sabemos que Vicky não tem um dedo mindinho. E Slater brinca perguntando como ele perdeu o dedo, mas Vicky não responde. Em vez disso, ele tira um pequeno frasco de MDMA. Depois de consumir a droga, o grupo sente euforia, ri e se diverte. Tudo parece estar indo bem, mas quando Frida vai dormir, percebe que a mancha no vestido sumiu. Ela acha estranho, mas não dá muita atenção. Nos dias seguintes, eles bebem champanhe à vontade e nadam na piscina durante o dia, seguidos de jantares gourmet e drogas à noite. Uma noite, Slater percebe a cicatriz ao lado do olho de Frida e pergunta o que aconteceu, mas ela diz que não sabe. Ele a questiona sobre as unhas e Frida explica sua pequena marca, Animalunhas, que combina as palavras animal e unhas. Ele parece satisfeito com a resposta, mas sai repentinamente, esquecendo seu vaporizador. Mais tarde, enquanto Frida observa o vaporizador, ela nota sujeira debaixo das unhas, o que a surpreende. Na manhã seguinte, quando vai devolver o vaporizador, ela vê Slater saindo de uma sessão de terapia com o Dr. Rich. Frida cumprimenta o doutor e relembra quando Slater os apresentou no gala, mencionando a piada sobre piscar 2 vezes. O doutor concorda nervosamente antes de sair rapidamente da mansão com uma sacola de presente vermelha. Uma noite todos estão dançando e se divertindo até ouvirem um grito. Acontece que Jess foi mordida por uma cobra. Slater mata a cobra com uma garrafa e garante que o veneno não é mortal. No entanto, Jess começa a entrar em pânico por algum motivo e sai da festa. Quando Frida se aproxima, Jess diz que quer o celular de volta e que deseja ir embora. Ela afirma que algo estranho está acontecendo e que essas pessoas não são normais. Mas Frida se recusa a sair, dizendo que, pela primeira vez, ela não se sente invisível e que essa é a viagem que sempre desejaram. No fim, Jess concorda e decide ficar na ilha. Mais tarde, enquanto está sozinha, Jess tem um sangramento nasal. Na manhã seguinte, Frida começa o dia tomando banho e usando o mesmo perfume. Durante um passeio, ela encontra uma sacola vermelha no chão, em frente a um quarto. Curiosa, ela entra e descobre várias sacolas vermelhas lá dentro. De repente, a empregada aparece e começa a chamá-la de coelho vermelho novamente. A mulher dá a Frida um estranho líquido verde que ela bebe sem hesitar. Mas a empregada aponta para restos de cobra e revela que o líquido é veneno extraído das cobras capturadas. Frida sai correndo assustada. Na cena seguinte, Frida tem um sonho estranho, onde vê Jess segurando uma faca e pedindo para escondê-la. Ao acordar, ela não se sente bem e sua aparência chama a atenção de Sarah. Lucas aparece com um hematoma no olho, mas ninguém dá importância, assim como ninguém percebe a ausência de Jess. Após o café da manhã, os homens se animam para pescar, enquanto as garotas decidem ficar. Uma das meninas pega o isqueiro de Jess, o que faz Frida perguntar sobre ela. Para sua surpresa, ninguém reconhece ou lembra de alguém chamada Jess. Preocupada, Frida corre até o quarto onde Jess estava, mas encontra os móveis empilhados, como se ela nunca tivesse estado ali. Frida então vai para o próprio quarto, onde encontra uma faca atrás do espelho. Nesse momento, Sarah aparece segurando o isqueiro com o nome de Jess. Frida insiste que Jess estava lá, mas Sarah diz que lembraria se houvesse outra pessoa. Frida menciona os eventos estranhos, como sempre acordar com sujeira sob as unhas. Sarah também mostra um hematoma no braço sem saber como aconteceu e admite que só conhece Cody, que a convidou para a ilha. As duas percebem que estão sendo manipuladas pelos homens que parecem controlar suas mentes. Frida lembra de quando Slater disse que esquecer é um presente. Elas entram no quarto com várias sacolas vermelhas e especulam que o perfume pode conter algo que faz com que esqueçam as memórias. Frida conta que começou a lembrar de algumas coisas depois de beber o veneno de cobra dado pela empregada. Logo, Frida encontra mais veneno e dá a Sarah para experimentar. Decidem misturá-lo com tequila e oferecer a Heather e Camila, na esperança de que isso as ajude a recuperar as memórias. Logo, Stacy se junta ao grupo e também consome um pouco da bebida. Ela informa que os homens estão prestes a voltar. Percebendo que o tempo está acabando, Frida decide procurar os celulares e pede que Sarah grite caso os homens cheguem. Não muito tempo depois, Sarah começa a ter um sangramento nasal, assim como Jess teve antes de desaparecer. Quando os homens chegam, Slater pergunta onde Frida está e Sarah responde que ela está se arrumando no quarto. Enquanto isso, Frida entra na vila privada de Slater e arromba um armário trancado para procurar os celulares. Ela consegue encontrá-los, mas ouve Sarah gritando e rapidamente esconde tudo. Nesse momento, uma caixa cai e Frida fica chocada ao ver várias fotos Polaroid de pessoas segurando sacolas vermelhas. Pouco depois, Slater entra no quarto e pega um líquido para seu vaporizador, sem perceber que Frida está
escondida embaixo da mesa. Então, o veneno de cobra começa a afetá-la, causando sangramento no nariz e desencadeando memórias. Ela se vê e outras mulheres amarradas e aterrorizadas enquanto os homens as torturavam. Descobre-se que o veneno fez Jess lembrar de tudo e Slater mandou Stan matá-la. Frida fica chocada e foge assim que o bilionário se distrai. Ela corre até Sarah e conta tudo o que aconteceu com Jess. Com medo de que aconteça o mesmo com elas, decidem continuar agindo normalmente até que Heather e Camila recuperem suas memórias. Mais tarde, durante o jantar, as memórias de Frida começam a voltar. Ela percebe que os homens as estavam abusando todas as noites e usando o perfume para apagar suas lembranças. Lucas era contra, mas os outros o pressionavam, dizendo que ele precisava crescer. Frida também lembra do Dr. Rich a atacando recentemente e do medo dele de que ela se lembrasse do ocorrido. Slater garantiu ao doutor que quanto pior o trauma, mais elas esqueciam. Isso explica por que o pervertido ficou assustado e nervoso quando Frida o reconheceu dias atrás. No presente, a memória perturbadora torna difícil para Frida e Sarah fingirem que está tudo bem. Mas Frida reúne coragem e começa a dançar, sendo acompanhada por Sarah. Logo, os outros seguem e a noite parece se transformar em mais uma reunião alegre. Porém, todos são surpreendidos por um grito repentino que vem de Camila, que se lembrou de tudo. Furiosa, Camila esfaqueia Tom várias vezes até matá-lo, até que Slater chega para contê-la. As memórias de Heather também voltam nesse momento e ela começa a perseguir Vic. Dentro da casa, Sarah esfaqueia a mão de Cody e tenta atacá-lo novamente, mas ele consegue fugir. Enquanto isso, Heather alcança Vic e o acerta com um tabuleiro de xadrez, esmagando seu rosto. Mas então, o segurança Stan atira em Heather, matando-a. Naquele momento, Stan vê Frida à distância e começa a persegui-la. Ela corre para a floresta, mas ele eventualmente a alcança e se prepara para atirar. Felizmente, Sarah o ataca com uma pedra enorme por trás, matando-o instantaneamente após acertá-lo várias vezes. Enquanto isso, Slater arrasta um Vic gravemente ferido e uma Camila amarrada para sua vila particular. Lucas, que tem usado o perfume como as garotas, não entende o que está acontecendo e começa a entrar em pânico. Porém, Slater o ignora e pisa no pescoço de Camila, sufocando-a até a morte. Em outro lugar, Frida procura uma faca em seu quarto quando Stacy aparece, claramente perturbada. Frida percebe que as memórias de Stacy voltaram. No entanto, diferente das outras, Stacy escolheu continuar sob o efeito do perfume. Ela afirma que esquecer é um presente e acusa furiosamente Frida de forçá-la a lembrar de eventos traumáticos. Durante a luta, Frida reage e acaba esfaqueando Stacy no peito, matando-a. De volta à floresta, Cody está procurando as garotas restantes sob ordens de Slater, quando Sarah o mata brutalmente com um tiro. Enquanto isso, Lucas ainda está confuso, sem entender por que as garotas estão agindo assim. Por outro lado, Sarah se reúne com Frida, que encontrou uma foto Polaroid dela mesma na mansão. O mais chocante é que a foto é de um ano atrás, o que significa que ela já esteve lá antes. Ao descobrir isso, as garotas se armam com uma faca e uma arma, decididas a acabar com seus torturadores. Logo, elas chegam à vila de Slater e exigem que ele abra a porta. Ele se recusa, mas Lucas decide abrir por conta própria. Assim que Lucas abre a porta, Sarah atira nele, matando-o imediatamente, enquanto Slater aproveita a oportunidade para dominar Frida e trancar a porta. Frida tenta pegar um objeto para atacá-lo, mas ele rapidamente a subjuga. Nesse momento, Frida tem um flashback de um ano atrás, quando tentou escapar. Ela caiu em uma pedra, causando um ferimento no rosto, que depois virou uma cicatriz. Naquele dia, Frida havia pintado as unhas com um desenho de coelho vermelho. Ela também lembra que foi ela que mordeu o dedo mindinho de Vic naquela época. No presente, Slater informa a Frida, que está amarrada, que a humanidade seria livre do sofrimento e da dor se todos simplesmente esquecessem seus traumas. Ele a encoraja a se juntar a ele, usar o perfume e deixar tudo para trás. Enquanto ele continua falando, Frida começa a se soltar silenciosamente usando um pedaço de vidro. Nesse momento, Sarah começa a atirar na porta trancada, mas logo fica sem balas, o que faz Slater ir atrás dela. Slater arrasta Sarah para dentro do quarto onde Frida, que conseguiu se soltar, está segurando uma faca. Ele, confiante, pega a faca dela e Frida teme que ele vá matá-la. Mas o bilionário diz que não fará isso porque ela é sua melhor amiga. Depois disso, ele usa seu vaporizador e se prepara para matar Sarah. Porém, de repente, ele começa a se sentir desorientado e sem entender o que está acontecendo. Acontece que, enquanto ele estava fora, Frida colocou o perfume no líquido do vape que ele criou. E isso faz com que Slater desmaie e, ao cair, ele derruba algumas velas, agravando o incêndio. Logo, toda a vila é consumida pelas chamas e Frida deixa Vic morrer no quarto.
quarto. Do lado de fora, Sarah comenta que espera que Frida saiba o que está fazendo. Quando a câmera se afasta, vemos que Frida também salvou Slater da vila em chamas. Algum tempo depois, a empresa de Slater está realizando outro evento de gala. Slater é abordado pelo Dr. Rich, que quer falar em particular sobre algo, mas Slater parece desorientado e confuso. Nesse momento, Frida intervém e avisa ao doutor que ele não estará disponível. Descobrimos que agora ela é casada com Slater e Rich fica nervoso ao vê-la, especialmente quando Frida diz que se lembra do doutor. O anfitrião então apresenta Frida como a nova CEO da empresa, enquanto ela continua drogando o vape de Slater para mantê-lo desorientado e sob seu controle. Terminando assim, Blink Twice, filme de thriller e mistério de 2024. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?